Então, dando sequência, Lucas capítulo 2. Hoje nós vamos ler do versículo 39 até o 52, finalizando aí o capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 39. O texto diz assim: Depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aí a nossa leitura. Irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. E quero que você imagine a resposta aí na sua mente e responda para você mesmo. Será que ter conhecimento de Deus é algo opcional? Ou será que é algo obrigatório para o cristão? Conhecer a Deus, se aprofundar nas coisas de Deus, será que isso a gente consegue decidir por nós mesmos se a gente vai querer isso ou não? Será que Deus deixa isso ao nosso encargo? Quando a nossa escola, empresa, os nossos negócios nos indicam aí para a gente se inteirar de algum assunto, nos pedem então para fazer um curso, para fazer uma especialização. Se a gente agir com isso, da mesma maneira que a gente age no nosso dia a dia com a palavra de Deus, será que a gente seria despedido do trabalho? Ou se a gente seria aprovado com louvor? O que você pensa sobre isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o nosso papel enquanto cristãos em relação ao conhecimento que a gente deve ter da palavra de Deus, em relação ao empenho que a gente deve ter em conhecer mais de Deus, tendo o nosso Senhor Jesus como exemplo. O que esse texto mostra para a gente, então? O que a gente aprende aqui? O texto já começa, e aí de novo eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar aqui versículo por versículo e alguns outros textos. Mas olha como que o versículo 39 começa dizendo para a gente, que depois de terem cumprido tudo, conforme a lei do Senhor, eles voltaram para a Galiléia, para a cidade de Nazaré. Terem cumprido o quê? Nós vimos na semana passada e nas semanas que antecederam alguns cânticos, os cânticos conhecidos como cânticos da Natividade, que mostraram para a gente então como que algumas pessoas reagiram em relação ao nascimento do Senhor Jesus, em relação a terem tido contato com a revelação do nascimento do Senhor Jesus. E um ponto em comum que todas aquelas pessoas envolvidas nesses cânticos tinham, nisso que Lucas vai considerar como a narrativa da infância, quando ele começa a narrar então esse nascimento do Senhor Jesus, o que aquelas pessoas envolvidas nesse contexto então tinham em comum era que todas eram consideradas pessoas piedosas. Isabel, Zacarias, Simeão, Ana, além, óbvio, de José e Maria. O texto também que a gente viu na semana passada, ele diz para a gente que Ana, aquela profetisa,
ela falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Ou seja, isso também é uma evidência de que, além desses personagens que estão envolvidos nesse contexto imediato do nascimento do Senhor Jesus, haviam outras pessoas, então, que também eram piedosas, que também observavam, então, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. A gente viu na semana passada que ser piedoso, então, como Lucas vai dizer que Simeão era ser alguém que buscava obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a lei do Senhor. Então, além desses personagens, esses outros que estão no entorno, haviam também outras pessoas que também eram piedosas, que também conheciam a lei do Senhor, que também buscavam obedecer os mandamentos do Senhor e que também tinham uma vívida esperança da vinda de um Messias. E a esperança que eles tinham não era daquele Messias como a maioria das pessoas esperavam, um Messias político que se assentaria lá no trono em Jerusalém para expulsar os romanos. Não, eles haviam entendido e compreendido que o Messias que viria era um Messias que viria no papel de redentor. É por isso que o texto disse então que Ana falava a todos que esperavam a redenção de Jerusalém, porque havia pessoas que haviam entendido isso. Então veja, essas pessoas, elas tinham então essa característica marcante, ser piedoso. Mas, semana passada eu só arranhei a superfície disso, eu quero entrar um pouquinho mais a fundo com vocês hoje nisso. O que realmente então caracteriza um crente piedoso? Qual é verdadeiramente a característica, aquilo que a gente vê, que a gente percebe num crente para a gente dizer essa pessoa é piedosa, assim como o escritor do Evangelho aqui, ele fez com aqueles personagens que passaram ali. Obedecer os mandamentos do Senhor, obedecer a lei do Senhor. Mas vamos um pouquinho mais a fundo nisso. João, capítulo 14, dá um pulinho lá comigo. Nós vamos ler alguns versículos ali naquele texto. João, capítulo 14. O Senhor Jesus aqui, ele vai trabalhar uma coisa que eu acho interessante. A gente vai ver a partir do versículo 15. Olha só o que diz, João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Gente, olha aqui. Forte isso. Obrigado, Luiz. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Isso, eu estou usando aqui a tradução da NVI, a Almeida vai trazer assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. A mesma ideia, né? Guardar, obedecer. Olha o versículo 21 desse mesmo capítulo, o que o Senhor Jesus vai dizer. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus expande um pouco então a ideia, porque ele diz que aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Ainda no versículo 23 desse mesmo capítulo, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele, faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Percebe então, respondendo à questão, qual é a característica, a verdadeira característica daquele que é um crente piedoso? Ele ama o Senhor. E como que ele demonstra o amor dele pelo Senhor? Obedecendo os mandamentos do Senhor. Versículo 21, Jesus deixa implícito uma coisa, que para obedecer precisa ter, e o ter aqui dá a ideia de conhecer. Então, amo o Senhor? Amo. Como que mostro isso? Na forma como eu lido com a palavra de Deus. Na forma como eu lido com a busca por conhecimento da palavra de Deus e na forma como eu busco aplicar esse conhecimento na minha vida diária. É assim que se comprova que ama o Senhor. Você não vai provar que você é um crente piedoso e que você ama o Senhor se você for ajoelhado daqui até a Aparecida do Norte, ou se você subir as escadarias lá de Roma, ou se você comprar lá o óleo ungido que vem lá de Israel, ou se você for batizado lá no Rio Jordão, ou se você trouxer uma terra lá do Monte das Oliveiras para plantar uma figueira no fundo do seu quintal.
Nada disso. Isso é lixo, isso é refúgio, isso é, enfim, quer ir em Israel, vai, sem problema, turístico, conhecer o lugar, mas espiritualmente, nada. Você não demonstra que ama o Senhor fazendo aquela campanha de 12 dias de oração para 12 meses de vitória no começo do ano. Besteira, bobagem. Precisa orar, não só nos 12 dias, você precisa orar todo dia. Simples. Percebe? Jesus deixa claro que comprovar então que se ama Ele é obedecer as palavras dele e conhecer. Veja, irmãos, a gente vive num período muito doido, né? Porque as estatísticas dizem, os evangélicos no Brasil estão crescendo. Os evangélicos no Brasil estão crescendo. Temos evangélicos na política, temos evangélicos nos programas de televisão, temos evangélicos que são influencers. Temos evangélicos em todas as áreas, evangélicos que são grandes empresários. Mas sabe o que você percebe quando você vai ouvir o político evangélico falar? Ele não conhece nada de Bíblia. Ele distorce a Bíblia. Ele distorce a Escritura Sagrada para usar a Bíblia no seu discurso, seja de um lado ou de outro. Os artistas cristãos aí que estão crescendo, um monte de artistas cristãos, não conhecem Bíblia, não conhecem a palavra de Deus. Quando a gente olha para as igrejas, inúmeras igrejas, gente, cada esquina você vê uma igreja, igreja daqui, igreja dali. As igrejas têm de tudo. E o que elas menos têm é um conhecimento sólido da palavra de Deus. O que move esse evangelicalismo frenético do nosso país, sei lá, é qualquer outra coisa, menos o compromisso real com a palavra de Deus. Olha de novo o versículo 24 aqui de João 14 que Jesus disse: aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Está muito claro, né? É o inverso da afirmação que ele fez. Se amar a ele significa ter os mandamentos dele, guardá-lo, obedecê-lo, não amá-lo significa então não obedecer às palavras dele. E aí vamos lá. Se a gente for fazer uma estatística, o IBGE é gospel. Será que esses inúmeros evangélicos que nós temos no nosso país, nas diversas áreas, será que eles estão de fato conhecendo a palavra de Deus e buscando obedecê-la? Porque, sabe, eu não estou dizendo, e eu vou falar mais sobre isso no decorrer aqui da exposição, eu não estou dizendo que você precisa, logo de cara e logo de início, dominar todos os detalhes minuciosos da teologia. Entender perfeitamente na sua mente as ideias de dupla natureza de Cristo, de trindade, as questões dos dons espirituais, as questões de escatologia. Não estou dizendo isso. Mas o que a Bíblia mostra para a gente é que aquele que é verdadeiramente um discípulo piedoso do Senhor, ele busca. Ele busca. Ele não se conforma em conhecer pouco. Ele busca e ele consegue perceber na sua caminhada cristã um avanço. Ele consegue perceber que hoje ele compreende mais do que ele compreendia ontem. E que ontem ele compreendia um pouco mais do que anteontem. E ele começa a ver um avanço, ele consegue perceber esse avanço. O que a gente tem percebido é que o nosso evangelicalismo é um evangelicalismo onde as pessoas não conhecem nada de Escritura Sagrada e estão plenamente satisfeitas com isso. Tudo bem, sem problema, está suave. Tem alguma coisa errada, não tem? Porque, voltando lá em Lucas, volta lá, Lucas capítulo 2, o versículo 39, então, o primeiro versículo, ele diz para a gente que depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, ou seja, há em José e Maria, e também aproveitando para citar os outros, desse contexto imediato do relato da infância aqui de Jesus, uma preocupação em cumprir a lei do Senhor. Por isso que eles são considerados piedosos. Eles se preocupam em cumprir a lei do Senhor. E aí no versículo 40, Lucas vai fazer uma espécie de conclusão
ele é muito característico isso do Evangelho de Lucas. Vocês vão ir percebendo isso aos poucos, e também do livro de Atos, que também foi escrito por Lucas. Ele escreve um pedaço, ele conta uma história, ele expõe uma narrativa e ele conclui aquela narrativa com uma frase, um versículo, fechando aquele ponto. Como que ele fecha isso daqui? Dizendo assim, olha, versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então ele falou dos cânticos, ele mostrou a preocupação de José e Maria em cumprir a lei do Senhor, e ele conclui dizendo, Jesus crescia, Jesus se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ele já fez isso anteriormente. Volta lá no capítulo 1, versículo 80. Lucas capítulo 1, versículo 80. Quando ele falou de João Batista, o nascimento de João Batista, fala do cântico de Zacarias, ele fecha da mesma maneira falando sobre João Batista. Olha, o menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Por que eu faço questão de trazer isso aqui na nossa exposição? É para ir te dando umas pistas na medida com que você for lendo os textos bíblicos. Os textos bíblicos eles são cheios desses detalhes, cheios dessas peculiaridades que vão fechando um ponto. Olha, esse ponto aqui fechou, concluiu. Agora o que vai vir depois, ele vai fazer o quê? Ele vai começar um outro assunto, ele vai começar um outro tópico. Isso ajuda demais na interpretação. Vamos então agora para o versículo 41. O que aconteceu então aqui? O versículo 41 vai dizer para a gente que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A lei, irmãos, ela obrigava que todo judeu do sexo masculino, de idade madura, ele fosse a Jerusalém 3 vezes por ano, para participar das 3 principais festas: Páscoa, festa de Pentecostes e a festa de Tabernáculos. Eu vou ler aqui só para a gente ganhar tempo, Deuteronômio 16:16. O texto lá diz assim: 3 vezes ao ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas, na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Então veja, existe isso determinado na lei. Se você é um judeu, se você é um homem, se você está em idade madura, uma idade considerada onde você é responsável por si no cumprimento da lei, você deveria fazer essa peregrinação 3 vezes a Jerusalém. Com o tempo, a história vai mostrar para a gente que isso foi tendo alguma flexibilização por causa de distâncias. Alguns moravam muito distante, não conseguiam estar 3 vezes. Às vezes iam em uma festa só. Mas fato é que havia esse empenho dos mais piedosos em cumprirem verdadeiramente o mandamento e estarem lá. Agora tem um detalhe interessante. A lei exigia que somente os homens fossem. E em idade madura. O que nós temos aqui no versículo 41 dizendo? Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém. Ou seja, José e Maria iam todos os anos. Maria era obrigada a ir? Não. A lei não exigia, mas ela ia. Isso mostra para a gente, então, mais uma vez, a piedade dessa mulher. Quanto que essa mulher buscava, então, estar perto das coisas do Senhor. E aqui um outro detalhe, porque eles vão levar Jesus. Versículo 42 vai dizer que quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. E Jesus estava com eles. Jesus ainda não estava na idade onde ele era considerado maduro e responsável por si só. Veja, até os 13 anos, a responsabilidade do filho em cumprir os mandamentos do Senhor ficava a cargo dos pais. O pai era responsável por guiar e conduzir. Aos 13 anos havia uma cerimônia que hoje ela é chamada de bar mitzvah no judaísmo, aonde os rapazes então eles passavam por esse processo para se tornarem então responsáveis. Então, a partir dos 13, não era mais os pais que tinham a obrigação de conduzi-los no cumprimento da lei do Senhor, mas o próprio indivíduo era considerado maduro o suficiente para fazer isso. Isso é baseado no texto lá de Gênesis, Gênesis capítulo 34, quando Diná, filha de Jacó, ela é violentada, e o texto vai dizer que Simeão e Levi pegaram em espadas para ir vingar a honra da irmã. E a tradição judaica entende que Levi tinha 13 anos.
Então, ou seja, a ideia deles é, com 13 anos ele já pegou em espadas para vingar a honra da irmã. Então, com 13 anos já é considerado responsável por si só, por si mesmo. E aí criou-se esse costume. Por que eu estou dizendo isso? Para reforçar mais uma vez a piedade de Jesus e de sua mãe Maria, de seu pai José. Jesus não precisava estar ali, não era obrigado a estar ali. Maria não precisava estar ali, não era obrigada a estar lá, mas a Bíblia está mostrando para a gente que eles estavam lá. Vontade de estar perto das coisas de Deus, vontade de participar das coisas do Senhor, um desejo muito claro aqui de participar das festas que celebram o Deus de Israel, que era o Deus que eles serviam. Como é que está a nossa vontade em servir a Deus? Como é que está o nosso desejo em estar perto das coisas do Senhor? Será que a gente enxerga essas coisas aqui como uma obrigação? Como uma lei rígida e inflexível que a gente precisa seguir semana a semana? Ou será que a gente enxerga isso daqui de uma maneira prazerosa, aonde mesmo sem ser obrigados a gente está? Mesmo tendo N opções de lugares para a gente ir, a gente está aqui. Mas não por um medo, por um temor, ou por um sentimento de obrigação, mas por um amor. Amor ao Senhor. Por sentir durante a semana, então, e aqui eu estou me referindo somente à questão do culto, obviamente, né? Mas por sentir durante a semana aquele desejo de que o domingo chegue logo para que a gente esteja cultuando entre irmãos. De sentir no coração aquele desejo, poxa, podia chegar logo uma oportunidade para que a gente possa se reunir entre irmãos para cantar, para ouvir uma pregação, para discutir sobre alguma coisa relacionada às coisas de Deus, entende? A gente precisa medir isso na nossa vida, irmãos, como que é o nosso desejo para as coisas do Senhor. Porque senão a gente entra no automático. E, de novo, é muito fácil entrar no automático. É muito fácil colocar o domingo à noite na nossa agenda e seguir aquilo de uma maneira fria e robótica, como a gente segue as outras coisas. Eu não estou dizendo, óbvio, que todo dia você vai estar, sabe, vendo passarinhos cantando e ouvindo aquela canção maravilhosa ao fundo na sua mente e sair saltitando para o culto cheio de alegria e felicidade. Não estou dizendo isso. A gente enfrenta problemas. A maioria do nosso tempo é resolvendo problemas. A outra parte a gente passa procurando problemas, né? Mas fato é que essa obrigatoriedade, essa insistência, ela tem que ser ocasional, ela não pode ser a nossa prática. Entende? Vai chegar um dia que você não vai estar com vontade nenhuma de vir, você vai estar preocupado com um monte de coisa, você vai estar cheio de coisa para fazer. Nesse dia você precisa colocar então essa obrigatoriedade em ação. Então eu vou porque eu tenho que ir. Mas o meu ponto aqui é chamar a sua atenção para você monitorar o seu coração para ver qual é a porcentagem da sua participação nas coisas do Senhor, qual porcentagem disso se dá por prazer, por vontade, por amor, por gratidão a Deus, por simplesmente dizer, Senhor, eu quero estar, eu quero participar, eu quero ouvir, eu quero cantar, eu quero falar, eu quero fazer, sabe? A gente precisa ter esse termômetro e a gente aprende com Jesus, a gente aprende com Maria. Exatamente essa questão. Versículo 43 vai dizer para a gente que, terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram o dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. O que está acontecendo aqui? Algumas pessoas leem isso aqui, mas sem entender o contexto, fica imaginando assim, como é que pode um pai e uma mãe fazer uma viagem que dura 3 dias e esquecer o filho para trás? Né? Mas é porque a gente precisa contextualizar isso daqui, irmãos. A festa durava 7 dias. 7 dias que a festa da Páscoa durava. E as pessoas viajavam para participar dessa festa. Não era uma coisa igual, você consegue vir aqui participar do culto e voltar para casa. Eles faziam essa peregrinação e ficavam lá. Por causa dessa
questão de locomoção, algumas famílias decidiam ficar apenas um dia, iam, cumpriam um dia e voltavam para casa. Pela descrição que os textos dão para a gente da família aqui, José, Maria e Jesus, a gente pode entender, é razoável classificar que eles ficaram 7 dias, né? E o que acontece? Como que era essa viagem então, após os 7 dias de festa? A caravana, ela era dividida. Mulheres e crianças viajavam na frente. Os homens e os mais jovens vinham mais atrás. Com 12 anos, Jesus podia estar em qualquer um dos 2 grupos que ele se encaixava, ou entre o grupo das crianças, ou entre o grupo dos homens e dos jovens. Ao que parece aqui pra gente, é que Maria lá na frente imaginou, Jesus está lá atrás com José. José lá atrás imaginou, Jesus está lá na frente com Maria. E foram embora. A caravana caminhava assim. Mulheres e crianças na frente, homens atrás. Quando chegava a noite, quando eles paravam para descansar, para dormir, enfim, alguma coisa assim, eles se encontravam. E o que o texto diz para a gente então é que quando acontece essa parada, que eles vão se reunir. Cadê Jesus? Ah, não está com você? Não, achei que estava com você. Não, comigo também não está. Já caminharam um dia de caminhada. Agora precisam então fazer o quê? Vamos voltar no caminho para ver onde ele está. Mais um dia de caminhada de volta. Imagina a aflição. Imagina. Se de repente você descobre, meu filho não está aqui. Já tem um dia que a gente está andando e ele não está com ninguém. Volta, é mais um dia, já são 2 dias. Quando chegam lá, mais um dia procurando. Por isso que o texto diz então que 3 dias depois eles o acharam no templo, lá no versículo 46. E olha que legal. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Isso aqui é fascinante, irmãos, porque o método favorito de ensino dos rabinos antigos era exatamente esse, perguntas e respostas. Essa ideia de um parlamento, né? De um discurso, como a gente vê e é comum no Ocidente, é comum nas nossas igrejas, isso é mais algo da cultura grega. A gente herdou muito isso da cultura grega, esses longos discursos. Não que não houvessem, mas o método favorito dos rabinos era isso. Você joga um tema para discussão, e aí você joga para alguém responder, ou alguém fazer uma pergunta, aquilo é colocado na roda e eles vão discutindo. O chefe ali, o rabino, o mestre, fazendo ali a mediação, né? Retirando as arestas e pontuando as coisas que precisam ser pontuadas. Isso é comum. Então veja, não é incomum, nesse contexto e nessa época, um garoto de 12 anos estar no meio dos doutores, discutindo, conversando com eles, porque isso era assim que se ensinava. Então, foque a sua atenção nesse texto, não para o fato de Jesus estar lá, mas na reação daqueles doutores ao ouvirem as perguntas e as respostas que Jesus faz, como é o que está sendo destacado no versículo 47. Porque o 47 diz que todos os que ouviam se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Ou seja, Jesus ali, ao entrar na discussão e buscando aqui, irmãos, a gente precisa enfatizar, aprender, tá? Vamos lembrar uma coisa, a gente está pensando num Jesus que é divino, sim, mas que se reduz e se resume a uma condição de ser humano. Então Jesus não é um bebê superdotado que já nasce correndo, conversando, discursando, repreendendo as pessoas, expulsando demônios, fazendo milagres. Ele respeita todo o desenvolvimento natural de um ser humano, porque ele era um ser humano. As coisas que ele aprende, as coisas que ele sabe nesse momento aqui, né? Nesse momento até os seus 30 anos, dos 30 anos em diante, o que acontece? O batismo, o Espírito desce sobre ele, dali em diante a coisa é diferente. Mas até aqui, tudo que ele aprende porque as pessoas estão ensinando. E é muito significativo a gente perceber no texto, então, que ele tinha um pai e uma mãe que eram piedosos, que conheciam os mandamentos do Senhor, que buscavam introduzi-lo, ensiná-lo, conduzi-lo nos mandamentos do Senhor.
De novo, né? Eu volto naquela ilustração que eu fiz há uns tempos atrás aqui, né? Jesus não surge, né? Igual o Exterminador do Futuro, né? Que de repente aparece aquela bola e ele aparece. Não. Todo esse processo é respeitado. Às vezes parece difícil da gente entender, mas Jesus aprendendo. Será? Jesus fazendo perguntas. Sim, irmãos, ele passa por isso. Do seu batismo em diante a coisa é diferente. Ele mesmo vai dizer isso. Mas até aqui ele está se desenvolvendo normalmente. Por isso, dentre vários outros motivos, mas esse também é um dos motivos, que Deus escolhe uma família de crentes. Uma família de pessoas que serviam a Deus de verdade. Não é à toa que José e Maria estão sendo demonstrados aqui como pessoas que estão fazendo além do obrigatório por amor a Deus e por prazer nas coisas de Deus. E mesmo sendo pessoas nesse nível de piedade, de amor e de atenção às coisas de Deus, eles ainda estão se maravilhando com Jesus, mostrando mais ainda o apego do Senhor Jesus às coisas de Deus. Então Jesus está ali, irmãos, aprendendo. Como outros meninos. Imagino que nesse contexto tinha outros ali, meninos ali junto também nesse momento, aprendendo outras pessoas. Mas o foco é, as pessoas se admiravam. As pessoas se admiravam do conhecimento dele. As pessoas se admiravam da inteligência dele. As pessoas percebiam, eis aí alguém que não é comum. William Hendrickson, que é um comentarista do Evangelho de Lucas, de outros textos do Novo Testamento também, ele vai escrever o seguinte, olha: o extraordinário nesse caso era o tipo de perguntas que esse menino Jesus fazia e o tipo de respostas que dava. Perguntas e respostas igualmente revelavam uma perspicácia tal que todos os que ouviam estavam atônitos. Logo, todos os olhos devem ter se voltado para ele, de modo que, num sentido muito real, sempre que ele falava, ele se tornava o centro das atenções. O menino no meio dos mestres. Fascinante, né? E aqui, eu quero voltar então, aproveitando a deixa, para fazer uma pergunta. Quanto que você conhece da palavra de Deus? Luiz fez uma pergunta numa mensagem que ele pregou uns dias atrás aqui, e eu vou repetir a pergunta dele aqui. Será que você tem condições de argumentar e apresentar para as pessoas os pontos fundamentais da sua fé? Você tem condição de explicar para as pessoas o porquê que você acredita no que você acredita? Você tem condições de mostrar para aqueles que acreditam de forma diferente qual é o motivo deles estarem errados? Irmãos, isso é muito sério. Porque muitas vezes o nosso impulso inicial é terceirizar a nossa responsabilidade. As pessoas pensam que conhecer bem a palavra de Deus é coisa para os presbíteros e os pastores da igreja. Isso aí é coisa para presbítero, para pastor, para quem prega, para quem ensina. As pessoas pensam que esse negócio de teologia, né? Isso é coisa, isso não é para gente, isso é para outro. Sempre, sabe, jogando para outro. E isso é muito preocupante, irmãos. Óbvio que pastores e presbíteros, eles devem conhecer bem a palavra de Deus, né? Como Paulo diz a Timóteo, eles devem ser alguém que maneja bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. No entanto, existe na Escritura Sagrada claramente a ideia de que esse compromisso, essa responsabilidade, nunca é limitada somente a esse grupo. Nunca. E como a gente já viu aqui hoje, o cristão que ama o Senhor de verdade, ele tem sede de conhecimento de Deus. Ele deseja, ele anseia conhecer mais e mais a Deus e a sua palavra. E conhecer mais e mais a Deus e a sua palavra, irmãos, está envolvido com se envolver, se relacionar com as coisas que dizem respeito à Escritura Sagrada. Os cultos da igreja são um exemplo disso, mas não se limita só a isso. Você precisa estar em contato com a palavra de Deus diariamente, todos os dias. Se você, como um cristão, consegue passar um dia inteiro sem ter qualquer contato com a palavra de Deus e isso não lhe pesar na consciência, você está em perigo. O dia inteiro. Não estou dizendo
sobre você passar 24 horas sem ter contato. Eu estou dizendo sobre você passar 24 horas sem ter contato e isso não lhe preocupar. E isso não fazer você pensar... E sabe, você ir para a cama, às vezes, apertado, porque sabe que precisa dormir, mas com aquele peso na consciência. Puxa, hoje não deu. Ô, Jesus, me ajuda, me perdoa. Então, veja, pessoa que faz isso, que consegue passar um dia inteiro e dormir tranquilo, sem pesar na consciência, ele está em perigo. Agora, se você consegue passar uma semana inteira, 7 dias, e isso também não lhe causar um pesar no coração, não lhe causar uma preocupação, você está doente, espiritualmente falando. Doente. Se um dia te coloca em perigo, uma semana mostra que você está doente. Se você consegue ficar um mês inteiro sem contato com a palavra de Deus, e isso não te deixar maluco, você está morto. Morto. Espiritualmente. E aí você precisa de vida, que só Cristo pode dar. E repito, quero ficar redundante nisso, eu não estou dizendo de você conhecer tudo, de você se tornar um doutor e conseguir, sabe, transitar ali pelos temas mais obscuros e mais complexos, como se você estivesse, sei lá, fazendo uma receita de bolo. Não. Eu estou falando daquela preocupação de se alimentar diariamente de Deus, daquela preocupação diariamente de estar em contato com Deus, daquela preocupação diariamente de estar perto do Senhor por meio da Escritura Sagrada, de colocar no meio dos seus afazeres, todos os seus afazeres, um tempo para Deus. Sabe, gente, não se engane, o diabo é esperto. A gente tem aí no máximo, 100 anos de vida, quando muito. E milhares de anos que o diabo está aí, sabe, de todas as artimanhas para derrotar a gente, para nos dar rasteira, nos jogar no chão e nos deixar no chão. E essas coisinhas que às vezes parecem bobas, a gente precisa estar muito atento a elas. Então não se deixe sufocar pelos afazeres da vida, gastando todo o seu tempo com coisas supérfluas, coisas passageiras. Gaste tempo com aquilo que verdadeiramente importa. Se Facebook, Instagram, Twitter, Netflix, Disney, enfim, tantos outros aí estão tomando todo o seu tempo a ponto de não sobrar tempo para a palavra de Deus e para as coisas de Deus, renuncie a isso hoje mesmo. Não deixa nem para amanhã, não. Renuncia a isso hoje mesmo. Tem uma frase que eles atribuem ao John Piper, onde, segundo a frase, John Piper disse que no dia do juízo, Facebook e Twitter vão servir para mostrar que a falta de leitura bíblica e de oração nunca foi por falta de tempo. Era questão de prioridade. Então, repense as suas prioridades. Versículo 48, para a gente caminhar para o final. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhe disse. Enquanto nós temos dois grupos de pessoas aqui admirados com Jesus. E dois tipos de admiração diferentes. Enquanto aquele grupo que está ouvindo Jesus, eles estão atônitos, admirados no sentido de estarem maravilhados com a inteligência de Jesus, José e Maria, eles ficam admirados aqui no sentido de terem ficado aliviados ao encontrarem o menino, entende? As palavras aqui no grego, elas, ainda que no nosso idioma tenham semelhança, mas no grego a diferença é muito grande. Uns estão maravilhados com Jesus, pela sabedoria de Jesus. José e Maria ficam aliviados de encontrar ele ali, enfim, por causa da aflição. Ela mesma vai dizer aqui no texto que estavam aflitos. E nós temos aqui também
Perceba os detalhes do texto, um direcionamento duplo, né? Alguns vão enxergar aqui uma certa indicação da dupla natureza de Cristo. Por quê? Quando Maria vai argumentar com ele, o que Maria diz? Ela vai dizer: seu pai e eu estávamos aflitos. E Jesus responde como? Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha que tratar dos negócios do meu pai? Enquanto Maria utiliza o termo pai pensando em José, Jesus utiliza o termo pai pensando em Deus Pai. Não é que Jesus está dizendo que José não é pai dele, de forma nenhuma. Era. De acordo com a lei, de acordo com todos os costumes ali, era. Não, isso é inegável. Mas o ponto é aqui que Lucas está enfatizando exatamente essa ideia. Ele é filho de José, no sentido da representatividade humana, mas ele é filho de Deus, gerado por Deus, pelo Espírito Santo, no ventre de Maria. Outra coisa que a gente percebe aqui, irmãos, é que José e Maria, por mais piedosos que fossem, eles não tinham também uma compreensão clara de tudo que cuidar de Jesus e serem pais de Jesus representava. Diversas vezes aqui nessa narrativa da infância, desde o começo dela, o texto vai dizer para a gente que Maria ficava, às vezes o texto vai dizer, ela guardava essas coisas no coração. Ou como aqui, não compreendiam, porém, as palavras que lhe disseram, eles ficavam meio assim, sabe, aprendendo de acordo com as coisas, com que as coisas iam acontecendo. Mas o ponto é, sempre cumprindo o seu papel. E Jesus, então, também cumpre o seu papel, e eu quero enfatizar isso de novo, porque olha o versículo 51. E voltou com eles para Nazaré. Eles o encontram, ele está no meio dos doutores, aprendendo, respondendo perguntas, deixa os doutores admirados. Maria vai repreendê-lo, porque isso aqui é uma repreensão. Ela chama a atenção dele, ele responde, não respondendo no sentido de ser mal educado, mas responde o questionamento dela com uma resposta válida. E um ponto aqui também que eu quero chamar a atenção de vocês é que a nossa tradução, ela diz assim, olha, não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai. Mas aqui a gente tem uma coisa um pouquinho complexa, porque no grego esse termo é utilizado somente aqui. O termo que usa aqui é usado aqui somente. Então não se tem muita base para comparação, mas a tradução que alguns fazem é que não é literalmente casa de meu pai, mas é como se Jesus estivesse dizendo assim, você não sabia que eu tinha que cuidar dos negócios de meu pai? O que abrange muito mais então a casa. O que abrange o que então? Se abrange mais do que a questão de estar somente ali no local, inclui aprender. Ou seja, Jesus está dizendo que aprender as coisas de Deus, aprender a palavra de Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus, é algo que ele faz cumprindo o seu papel de fazer a vontade de Deus que o havia enviado, ou seja, de cuidar dos negócios do pai dele. Agora, veja bem, irmãos, se Deus desejava que Jesus conhecesse e aprendesse mais sobre ele, por meio das Escrituras Sagradas ali com os doutores e tal, será que ele não deseja isso para a gente também não? Será que a gente pode ter, então, essa autonomia de, não, está tudo bem? Óbvio que não, né? E aí, voltando para o 51 de novo. Ele volta com eles, e tem uma palavrinha aqui interessante, porque a palavrinha diz assim, olha, e era submisso a eles. Ah, irmãos, isso daqui é complicado. Escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 21, Paulo vai dizer assim, sejam submissos uns aos outros, por temor a Cristo. Nós temos aqui o Deus, Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, controlador soberano do universo, se submetendo à criação de José e Maria. E hoje esse mundo moderno tenta dizer para os nossos filhos que essa ideia de submissão aos pais é uma coisa retrógrada, é uma coisa patriarcal. Tentam criar uma certa linha de igualdade entre pais e filhos,
e tentam dizer, não, o pai e a mãe, eles devem ser amigos dos filhos, eles devem ter essa convivência de, sabe, de ser amigo, de trocar experiências e informações. Besteira que veio do quinto dos infernos, se tiver o quinto. A Bíblia coloca a família numa estrutura hierárquica que respeita essa hierarquia, onde Deus é o cabeça, é o soberano sobre a família. O homem vem como cabeça daquele lá, a mulher vem ali ao lado como auxiliadora, adjutora, e os filhos devem ser submissos aos dois. Existe essa bobagem de, sabe, não, porque o pai... Não, irmãos, a Bíblia é muito clara, hierarquia. Uma hierarquia que precisa funcionar. Se essa hierarquia não funciona, a coisa vai desmoronar. E é por isso que a sociedade está desmoronando. Porque tem se, sabe, invertido os papéis. Vê, imagino que vocês já devem ter tido alguma experiência dessa. Vê como os filhos lidam com os pais hoje em dia. Às vezes a gente vê coisas, sabe, que o corpo chega a formigar, né? Porque parece clichê dizer, antigamente, mas realmente, irmãos, antigamente era diferente. Imagine que se nós que estamos aqui falássemos com os nossos pais, da maneira como os adolescentes que a gente vê por aí hoje falam com os pais deles, poxa, ele precisa usar dentadura mais cedo. Mas antigamente existia uma violência, um abuso dos pais em relação aos filhos. E eu não estou defendendo abuso e violência, mas eu só estou defendendo que essa hierarquia precisa funcionar. Ela precisa ser colocada em prática. Os filhos dentro de casa precisam entender que os pais são aqueles que eles lhes devem obrigação, obediência, respeito. Só existe um momento que a Bíblia dá margem para isso mudar. Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher. Mas veja, não é que a estrutura vai se desmoronar, ela vai se desencaixar daquele momento para começar uma outra. Aquele que agora é o filho submisso ali, ele deixa de ser, quer dizer, ele sai desse papel de filho dentro daquele invólucro ali do lar para criar um outro lar, para começar um outro lar. Onde a estrutura que ele aprendeu a obedecer, ele vai seguir ensinando ela para que o filho que vier daquele novo relacionamento siga. Então, até haver essa separação, é uma submissão total. Total. É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus era assim. Essas verdades precisam voltar, irmãos, aos nossos arraiais aí, porque a coisa está tensa. Finalizando, Lucas diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Percebe que ele fechou então mais um assunto? Igual ele tinha fechado lá no versículo 40. No versículo 40 ele disse a mesma coisa, agora ele está fechando de novo. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Crescer em sabedoria, irmãos, isso aqui é interessante, porque de novo, mostra pra gente e desmistifica essa ideia de um Jesus então superdotado como uma espécie de extraterrestre. Ele crescia em sabedoria. Se ele cresce em sabedoria, significa que existe um ponto onde ele tem mais sabedoria do que o ponto anterior. Crescimento e desenvolvimento pressupõe isso, né? Então Jesus está crescendo, está aprendendo. A gente precisa seguir o exemplo de Jesus aqui então. Você, eu, nós precisamos crescer em sabedoria das coisas de Deus. A Reforma Protestante, ela é caracterizada e marcada exatamente pela ênfase na busca pelo conhecimento de Deus, na busca por conhecer mais a Deus. Os reformadores, eles não contribuíram com a reforma, não fizeram a reforma acontecer porque estavam entediados, porque não tinha outra coisa para fazer, ou porque eram revolucionários, políticos, alguma coisa assim. Não. O motor propulsor da reforma foi conhecimento de Deus. Passaram a conhecer coisas que não se sabia antes, ou que pelo menos não se dava atenção antes. Passou a se dar atenção a essas coisas. Começou-se então a corrigir o que estava errado.
Mas tudo vem por quê? Conhecimento de Deus. Faça disso uma busca pessoal, uma luta pessoal. Busque conhecer mais a Deus. Busque ampliar o seu repertório de conhecimento das coisas do Senhor. Não existe nada na Escritura Sagrada que seja descartável, ou descartável no sentido que você pode olhar e falar assim, não, isso aqui não é para mim, não. Sabe, se aprofunde nas coisas de Deus. Deseje isso. Procure ajuda. Faça pergunta. Busque na internet. Gente, internet hoje você aprende a fazer uma bomba. Digita no Google. Quer dizer, não digita não, que se a federal estiver te monitorando, eles te pegam. Mas se você digitar no Google lá, como fazer uma bomba, você acha. Acha como fazer tudo. Pesquise. Viu? A resposta está meio estranha que você procurar. Pergunte. Pergunte para mim, como pastor da igreja, Luiz, presbítero da igreja, outras pessoas da igreja. Pergunte. Sabe? Não estou dizendo que a gente vai saber tudo, mas se a gente não souber, a gente vai correr atrás de alguém que saiba para tirar essa dúvida. Com a gente também é assim. Tem coisas que às vezes eu pergunto para outras pessoas. Outros pastores às vezes me procuram para perguntar coisas. A vida cristã é assim, irmãos. Pergunte, troque ideia. Mas, sabe, deixe aceso no seu coração o desejo de conhecer e de aprender mais de Deus. O texto diz que Jesus também crescia em estatura, ou seja, ele se desenvolvia fisicamente, ele estava crescendo. E é interessante porque se você voltar lá no versículo 40, Lucas diz assim, olha, o menino crescia. Quando você vai para o 52, ele diz o quê? Jesus crescia. Não parece que tem uma certa ideia de desenvolvimento? Não é um bebezinho mais, o homem agora é Jesus. Está se referindo a ele pelo nome, Jesus crescia. E aí ele diz que crescia em graça. Essa ideia de crescer em graça significa que Jesus continua experimentando a bondade de Deus, a bondade do seu Pai e também a bondade e a amizade das pessoas. As pessoas continuam vendo nele um desenvolvimento. E é por isso que diz que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. Quer crescer em graça diante de Deus e dos homens? Conheça a palavra de Deus. Tenha amor pela palavra de Deus. Sabe? Tenha tempo com a palavra de Deus. Reorganize a sua agenda. Reorganize a sua agenda. Se de alguma maneira você se encaixa em alguma coisa que eu falei aqui e você percebe que precisa mudar, não deixe isso entrar aqui e sair aqui não. Não deixa ser simplesmente mais uma promessa daquelas que a gente faz no começo do ano e quando chega em março a gente nem lembra o que foi que prometeu. Coloque em prática. Coloque em prática. Demonstre para Deus verdadeiramente o amor e a gratidão que você tem por Ele. E como a gente viu aqui, não é fazendo coisas radicais, mirabolantes, extraordinárias. Simplesmente buscando conhecer mais dEle e obedecer mais dEle. Você vai fazer isso. Amém?